Eu convidei para pregar para a gente hoje o presbítero André Santos. O cara já é ruim fazendo esse ainda rouco, fica pior ainda. Eu tenho muito carinho por esse homem, pelo que Deus fez e tem feito da vida dele. Já teve oportunidade de ouvir em outros momentos, em reunião dos dirigentes da regional, em acampamento, o testemunho da vida dele. E a obra que Deus fez foi muito grande. Eu me sinto muito feliz, porque um dia Deus o trouxe para cá para estudar com a gente, para fazer parte da missão Desafio. Fez o Alfa e depois foi ficando, ficou na igreja, foi incorporado na regional, esteve ajudando em alguma igreja, depois dirigindo algumas igrejas. Hoje ele é o pastor na igreja em Pirassununga. São 2 igrejas lá, assumiu as igrejas em 2 edículas, terrenos próprios, mas 2 edículas no fundo do terreno, bem pequenininho, muito modesto, pouquinha gente mesmo, e muita dificuldade. Depois de alguns anos, o trabalho lá tem tomado um vulto, ele está construindo uma igreja maravilhosa e um templo, e templos bons. Já está no 2º templo em construção, e a igreja, que é mais importante, também sendo edificada de uma maneira muito produtiva. Logo, não sei quando, mas daqui a algum tempo nós vamos pegar uns ônibus, vamos para lá, porque para a inauguração, para a festa de inauguração desse próximo templo que está sendo construído. Como vamos fazer dia 7 em Bragança Paulista, né? Então todo mundo em Bragança dia 7, é uma Santa Ceia regional, os nossos dirigentes estão lá, da congregação no dia 7, todos eles vão levar um grupo de pessoas, e eu quero levar todo mundo aqui. Para eu pôr ônibus de graça para vocês, é porque eu quero levar vocês, não, né? Não tem taxinha, não tem nada. Eu só quero que todo mundo passe lá no balcão, dá o seu nome, e só indica, eu vou de carro ou vou de ônibus. Se você quer ir de carro, vai de carro, mas indica lá. Se vai de ônibus, eu vou de ônibus. Nós precisamos disso, tá bom? Não deixa para o dia 6 para fazer isso. É dia 7, então faz logo. Fala, pastor Ezequias. Nós vamos sair 5 horas da tarde daqui, dia 7. Gostoso, uma viagem boa para Bragança, todo mundo no ônibus. Gostoso, batendo papo, conversando, né? Depois a gente vai voltar também tranquilo, legal. Todo mundo, tá certo? E o mesmo nós vamos fazer lá em Pirassununga, aí é longe, né? Lá na terra de Nod, né? Longe. É longe, Pirassununga. Como é que está? Você está vencendo lá? Porque lá é a terra da 51, né? Pirassununga. É, né? É uma benção. O que é uma benção? Tudo. A 51 não. Vamos aplaudir ao Senhor, receber o André que vai pregar para a gente. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor, pode se assentar, queridos. A minha voz, graças a Deus, deu uma melhorada. Nós estamos num retiro lá em Pirassununga. E ontem à noite, irmãos, ontem eu não aguentei. Ontem, Deus, eu mesmo fico lembrando da mensagem e eu fico empolgado. Foi um ambiente muito gostoso, onde Deus derramou a glória dele sobre as nossas vidas. E eu preguei. E hoje, quando acordei de manhã para vir para cá com a Fernanda, ela optou para ficar lá com o Josué. Mas eu me dei conta que eu não tinha voz. Tinha mensagem, não tinha voz. Eu falei, se eu falar para o pastor Joel que eu não vou, ele vai falar que eu arreguei. Meu Deus, me dá voz. Eu assisti todo o vídeo que eu podia de rouquidão. E comi maçã, e chupei pastilha e cheguei falando em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus, eu estou falando. Amém, irmãos? É um milagre de Deus. Isso aí. Queridos, nós estávamos na campanha de 12 dias de clamor, só para mim quebrar o gelo e dar uma introdução aqui. E eu fui orar no altar, e eu estou acostumado com o nome do pastor Joel. Ele é Gêmeos, vivendo como servo. Tudo que a gente vive, a gente manuseia com o nome dele. E o nome do pastor Joel naquele momento ficou no meu coração. Eu estava orando perto do folheto, e o nome ficou na minha mente. Eu disse, é para mim interceder mais. Eu sempre oro, mas eu falei, é para mim interceder. Porque a Solange falou que ele vai fazer uma cirurgia de hérnia, então Deus deve estar me tocando para interceder. E eu comecei a interceder, mas o nome continuou no meu coração. E aí eu lembrei que era mês dele definir o sustento da regional. Aí eu intensifiquei, suei até sangue.
Falei, agora deve ser isso que Deus está me mostrando. Toca no coração dele, Pai. Em nome de Jesus eu determino tanto e orando, mas o nome ficou. E aí no outro dia ele me manda uma mensagem no WhatsApp perguntando se eu poderia estar aqui. De imediato eu quase disse, pastor, nós vamos estar num retiro. Mas eu sempre lembro quando ele fala que ele desmarca as programações da igreja local para atender o trabalho da convenção. E Deus disse, mesma unção, mesmo nível. Você vai para lá. E assim aqui estou com muita honra e muita alegria no coração. É uma coisa extraordinária eu chegar aqui, porque no ano de 2008 eu vim para São Paulo, ainda era o CEMID, treinamento missionário. E participei do treinamento com 32 missionários, muitos deles aqui da igreja. E de lá para cá já fazem 11 anos que estamos aqui em São Paulo, debaixo de muito entusiasmo, muita alegria servindo a Deus. Essa igreja, irmãos, ela tem uns ramos dela que se espalhou e ela tem levado vida e bênção a muitas pessoas, amém, queridos? Essa igreja é uma bênção de Deus para as nações, para a nossa vida. Eu falo com toda a propriedade o quanto vocês são bênçãos para muitas pessoas e muitas igrejas, amém? Bom, o Pai deu um tema para nós de batalha espiritual e ele me disse como servir a Deus enquanto se batalha contra principados e potestades. Eu quero ler com vocês, 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 8. Eu estou lendo na tradução Reina Valera, mas eu vou acompanhar ali na NVI com vocês, na tela. E nós vamos ler até o versículo de número 33. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia, montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria que, convocando seus conselheiros, lhe perguntou, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. O segundo louvor, muito pontual com o tema dessa noite. Ele pode passar o 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram, siga-me. E eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estava dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu, devo matá-los? Meu pai, devo matá-los? Ele respondeu, não. Costuma matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete. Terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o Senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Diga amém. Irmãos, eu tenho 3 tópicos nessa noite
para ministrar a vida de vocês do que Deus colocou no meu coração com este tema, batalha espiritual. E o primeiro deles, nós devemos pensar o seguinte: Eliseu é um homem que ele está revelando os planos do diabo. Ele está sendo usado por Deus para alertar o rei de Israel e os soldados sobre as artimanhas do inimigo, sobre as ciladas do adversário. E ele está sendo o propulsor, ele está sendo a pessoa em que Deus está usando para livrar pessoas e guardar as pessoas do ataque do maligno. E é lógico, isso trouxe uma consequência, uma retaliação. O inimigo vai para onde? Ele vai para cima do profeta. Ele cerca a casa do profeta. É muito importante nós sabermos que livrar pessoas, ganhar pessoas para Jesus, alcançá-las, instruí-las quando suas vidas estão à beira da morte, da destruição, é livrá-las das artimanhas do diabo, é tirá-las dos projetos do inimigo. E é lógico que isso vai trazer algum tipo de perseguição para nossas vidas, e principalmente na nossa casa, principalmente no nosso lar. Não tem outro caminho. Nós chegamos em Pirassununga, como o pastor Joel disse, e a igreja ela tinha 7 membros, idosos, não tinha um jovem. Nossa igreja hoje, para vocês terem ideia, ela não tinha uma criança, ela tem 32 crianças. Ela tem quase 80 pessoas. E da líder de Menibrac, nossa, da líder da escolinha das crianças, que estão lá no retiro orando para as crianças serem batizadas com o Espírito Santo, são pessoas que foram batizadas, que saíram do mundo. E se você pegar o histórico dessas pessoas, o caminho que elas estavam vivendo, para onde a vida delas estavam indo, você vai perceber que eram pessoas que estavam totalmente nas ciladas do diabo, nas armadilhas de Satanás, e Deus as livrou. Mas isso trouxe consequências na minha vida pessoal, na minha família. Isso trouxe diversos cercos à minha vida, vários ataques do diabo. Então nós precisamos entender que, uma vez que nós somos instrumentos de Deus para aconselhar pessoas, para instruir pessoas que estão tentando suicídio, se acabando nas drogas, pessoas, queridos, que estão com seus casamentos a fiasco. Nós temos testemunho aqui, eu tenho certeza que tem pessoas que pegam o microfone e dizem: se eu não fosse essa igreja, o meu casamento estaria destruído, a minha vida estava acabada, eu estava no fundo do poço. Nós temos vários testemunhos em nosso meio. Mas isso faz com que o adversário, ele tenha um alvo, o profeta, aquele que está sendo usado por Deus. Então nós não deveríamos nos assustar nunca, quando fazendo a obra de Deus, livrando pessoas, nós somos atacados. Mas vem cá, nós nos assustamos. Eu me assusto, eu me apavoro, eu me desespero. Há momentos que eu falo com vocês e talvez te escandalize, mas houve ataque do inimigo na minha vida, que até pensamento de suicídio passou. Há momentos na nossa vida, presta atenção, que a gente não vê saída quando o diabo nos ataca. A gente não vê caminho. Você precisa guardar isso que eu estou te falando. Há momentos na nossa vida que nós não veremos saída. O diabo nos cercará de uma forma tão estratégica que você vai olhar e você vai dizer: é o meu fim. O servo de Eliseu, ele levanta de manhã, e quando ele olha para aquele exército, a primeira impressão que ele tem, e já para dar uma tônica para essa mensagem, irmãos, para a gente servir a Deus e lutar contra principados e potestades, diga comigo, é preciso mais do que ver. É preciso enxergar. Repita de novo, é preciso mais do que ver. É preciso enxergar. Você já viu quando você tem que falar para alguém, vê se se enxerga? Já viu quando eu falei isso? Vê se se enxerga, fulano. Porque, irmãos, enxergar não é tão fácil igual nós pensamos. Ver é simples. Ver, nós vemos assim, ó. Rapidamente a gente vê as coisas diante de nós.
Agora, enxergar é um processo, porque eu já passei do primeiro tópico. O primeiro tópico é esse: enquanto você cuida de pessoas e você ganha pessoas e livra elas, você sofre retaliação, você sofre cerco. Agora eu estou no segundo. O segundo é: nem sempre você verá saída na batalha espiritual. Guarde isso. Haverá batalhas na sua vida que você não vai ver solução e saída para elas, e não vai ver mesmo. Faça o bico que quiser, não vai ver. Mas existe um recurso. E aí a gente tem que ter entendimento de que numa batalha espiritual, numa luta contra as trevas, existe um corpo chamado igreja. E eu não sou um braço solto, um pé solto. Eu sou parte desse corpo. E Paulo diz que a mão não pode dizer ao pé, eu não preciso de você. O olho não pode dizer à boca, eu me viro sozinho. Não, nesse corpo, nós nos completamos. Paulo chega a dizer em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus deu os dons de ministérios à igreja. Para o desempenho, para treinar os santos, para o desempenho do ministério. Uma coisa errada que às vezes a gente pensa, é que a gente tem ministério para ajudar o pastor. Você não tem ministério para ajudar o pastor. O pastor tem ministério para te ajudar a executar o teu ministério. É isso que a Bíblia ensina. E ele designou uns para treinar vocês, para fazer o serviço que Deus te deu. Então não é o seu ministério que nos ajuda, é o nosso ministério que serve ao seu ministério e te treina para o trabalho. E uma coisa acontece aqui: o moço, ele vem a Eliseu e ele disse: olha, estamos perdidos, não tem saída, estamos cercados. Mas a Bíblia diz que aí entra um recurso que eu e você precisamos aprender. Ele viu o problema. Eliseu tinha condição de enxergar a situação. Ver é simples, enxergar é um processo. Ver, olhar e dizer isso. Enxergar depende de você olhar para dentro de você. Pegar a estrutura que você tem. Pegar o seu emocional naquele momento. A bagagem que você tem de vida. A experiência que você tem de vida. O conhecimento que você tem de Deus. É o treinamento que você tem para olhar para aquela situação. Isso é enxergar. Ver, você olha e diz: é isso. Enxergar depende de entrar dentro de você e procurar ali coisas para que você tenha clareza do que está vendo. E a Bíblia diz que ele vê um problema sem saída, mas o profeta que estava do lado achou tão simples aquela situação. Então nós começamos a pensar. Eu já vivi situações em Pirassununga que eu disse: é o meu fim, acabou, eu não vi saída. Mas eu tenho uma referência, eu tenho um profeta. Então eu pego o meu carro, eu ligo para o pastor Joel, eu falo: estou indo aí. E venho lá de Pirassununga, aqui em São Paulo. Sento com ele e digo para ele: olha essa situação, olha como está. E ele simplesmente me orienta, ora por mim, e eu volto enxergando o que não estava vendo. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Em uma batalha espiritual, nós precisamos confiar no recurso de procurar pessoas, de abrir. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 5, que devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para que possamos sarar. E nós olhamos aqui que Geazi, ele tem um recurso, o recurso de procurar alguém mais experiente na batalha, alguém que enxergava, alguém que tinha um nível maior, e alguém que ele se submete e esse camarada vai interceder por ele. Nós precisamos de oração de pessoas em vários momentos da nossa vida. Intercessão. E ele procura aquele moço, aquele servo de Deus, que tem uma bagagem maior de vida, uma experiência, com capacidade de orar e fazer ele enxergar aquilo que ele não estava vendo. Agora deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Enxergar às vezes dói. Jesus, quando ele perguntava a alguém se queria ver, hoje eu entendo perfeitamente isso, porque enxergar às vezes dói. Muitas pessoas, queridos, desistiram de enxergar. Alguns ficam assim: eu não quero nem saber, eu prefiro nem entender, eu prefiro nem me ocupar com isso. Alguns simplesmente deixaram o problema de lado. Ele existe, mas abandonaram ele. Decidiram não falar mais, não orar mais, não tocar nele, porque quando a gente começa a ter a realidade da nossa situação, nós temos que fazer uma escolha: eu quero enxergar ou eu simplesmente quero ficar vendo.
E quando eu vim para 2008, para o treinamento missionário, eu tenho 23 anos de casado com a Fernanda. Fernanda sempre ficava dentro de casa me apontando alguns erros. Mas eu não enxergava, sabe por quê? Porque eu tinha a Bíblia. E quando ela falava comigo, eu dizia, não julgue para que não seja julgado. Da maneira que medisse, será medida. E eu usava a Bíblia para me defender. Vem eu para o treinamento missionário, aquele ano eu não sei porquê, deu gente pra caramba, 32 pessoas. Só dessa igreja era Jefferson, Milene, Blade, era a Claudinha, muita gente dessa igreja, gente de tudo, qualquer lugar do Brasil. E eu fui para um treinamento, irmãos, como o relacionamento ele nos prepara para a vida. Como os grupos pequenos e os gêmeos nos trata, como é bom estar no meio, estar envolvido. E lá naquele treinamento, eu muito carismático, brincalhão, não é difícil fazer amizade, não é difícil esconder quem você é. Só que lá tinha uma bendita segunda-feira, a noite da fogueira. Era uma noite que você sentava e um amigo falava um tipo de problema que você tinha de relacionamento. Eu fui ficando por último. E muito amigo de todo mundo, chegou o meu dia, sentei na roda, 32 missionários, e aí o pastor falou o seguinte, qual é o erro dele? Aí um ficou empurrando para o outro, um tomou coragem e disse, ele é assim. E eu logo criei a resistência, sou nada. E de repente começou, os 32, é assim mesmo, não é desse jeito, não estou. Aí eu olhei para a Fernanda, ela só... Você pensa que eu quis enxergar? Eu entrei dentro do quarto furioso com ela. Mas você fica contra mim, hein? Você, em vez de ficar a favor de mim, você fica contra. 32 pessoas erradas e minha esposa e eu certo. Você está vendo como tem hora que a gente tem dificuldade de enxergar? Que não é simples. Eu estava conversando com o Edivaldo antes do culto, ele estava falando a dificuldade que ele está para mostrar para uma pessoa. Tem hora, irmãos, que a gente prefere os cães para lamber as nossas feridas. Jó, se ele fica com os cães, ele não sai daquela. E tem gente que gosta de uma língua na ferida, fica lambendo a ferida. Eu me lembro, irmãos, eu falei com a Fernanda, reunião na casa do pastor Joel. Hoje eu vou me abrir, hein? Hoje eu vou desabafar, hoje eu coloco para fora tudo que eu estou passando. E fui chorando com ela no carro, chegou lá na serra, entramos na reunião, e o pastor Joel falou, vou dar uma oportunidade para vocês falar, mas é o seguinte, não vem contar derrota aqui não, hein? Só vitória. Eu lembrei da minha mãe quando falava, engole o choro. Pode engolir, engole o choro. Apanha, engole o choro. Mas pensa numa coisa que deixa a gente forte. A gente volta, vai se fortalecendo. Eu falei com ela, vamos ficar firme. Vamos ficar firme. E aí eu fui para o quarto, e ali começou um processo de Deus na minha vida. Irmãos, eu tinha 30 anos de idade na época. Eu era um homem da caverna. Presta atenção, eu era um homem da caverna. Esse processo de enxergar não é fácil, porque como um ferro afia um ferro, um amigo afia outro amigo, e aí tinha comissão lá dos computadores. O nosso líder era o filho de um dos missionários, tinha 12 anos de idade, Mateus. Eu sentei no computador, fingi que não sabia onde ligava, e ele viu e ele ligou para mim, aquele computador, e eu sentei, e o pastor falou, escreve uma carta para o pastor de vocês. Então ali abri o Word e eu comecei a digitar. Depois de meia hora tinha 3 linhas escritas. E aí eu vi que estava cheio de linha vermelha debaixo das letras. Eu chamei ele e falei, vem aqui rapaz, como é que tira essa linha vermelha debaixo das linhas das letras aqui? Aí ele leu a primeira palavra, problema. Aí ele falou, rapaz, é sério isso aqui? Falei, o quê? 12 anos o menino. Tá tudo errado, você escreve errado. E eu disse, rapaz, para com isso. É as teclas aí que eu estou apertando errado e não é eu que estou apertando isso, então eu digitei errado. Como é que faz? Ele aperta o direito em cima, o esquerdo do mouse aí que vai te mostrar a palavra certa. Era o que eu mais usava no computador. Aí um dia tivemos que pregar em Tatuí. Irmãos, eu já tinha chamado. Eu quando tinha 30 dias de crente convertido, que falaram comigo que Deus tinha uma obra na minha vida, eu comecei a orar para saber que obra era essa.
Deus tomou uma irmã, veio em mim e disse: eis meu servo que eu te farei um evangelista, come da minha palavra e vigia que o vento vai soprar na sua vida. Pensa numa profecia fiel. Eu sonho, é do King Kong para cima. Quando eu sonho com o diabo, ele vem na forma de King Kong para me perseguir. É uma coisa aterrorizante. E quando eu não sonho que está ventando, eu estou agarrado numa palmeira e ainda tem um leão me esperando se eu soltar ela. Não é só o vento, ainda tem um leão embaixo esperando. Mas eu descobri que eu tenho a unção do vento. Daqui a pouco eu ministro ela para vocês. Tem a unção do riso, tem a unção do vento também. E ali eu disse para ele: não, rapaz, apaga isso aí. Tentei mais uma vez esconder. De repente ia pregar em Tatuí e uma das missionárias disse: ele vai representar a gente lá. Ele fala tudo errado. Veja, eu já tinha unção, eu já tinha um chamado, mas eu precisava melhorar, eu precisava ser moldado por Deus. Deus precisava trabalhar na minha vida num monte de coisas. E eu estou dizendo, quando Deus começa a nos fazer enxergar, quando Ele começa a te dar a habilidade de olhar para dentro de você, porque, irmãos, nós temos que ter essa habilidade de olhar, de enxergar com a alma, de olhar para dentro de nós. Porque a grande estratégia do diabo contra nós está em Apocalipse 12:10, é a acusação. Ele é acusador, ele se aproveita de situações na sua vida para te condenar. Ele é o acusador dos nossos irmãos. E ali eu fui pregar, pensa num cara que pregou inseguro, mas eu comecei a olhar para dentro de mim e ver o quanto eu precisava mudar. Você pensa que está pior? Vai piorar. Estou eu na igreja de Atibaia, presbítero Ival Souza vai para lá me ajudar, depois foi o Alexandre Tosta. E um dia orando por dois jovens com a minha mão na cabeça deles, pedindo a Deus que desse poder, e eles começaram a balançar, eu com o olho fechado, e eu dizendo: aumenta, aumenta. Eu escutei até um riso, eu disse: já está vindo até a unção do riso. Deus aumenta, dá poder, trabalha, transforma. E eles rindo. Passou 3 dias, Ítalo, vem o Elival, me chama no quartinho do lado e disse: vem aqui, eu quero orar por você. E ele põe a mão na minha cabeça, ele começa: espírito de imundícia, abandona esse homem, vai embora, liberta ele, Senhor, desse espírito. E eu prestando atenção na oração, eu disse: que é isso? No final ele me entrega um vidro de desodorante. Vocês já entenderam? E ele disse: pelo amor de Deus, os irmãos da igreja estão reclamando que não aguenta mais, você vai orar, o cheiro dessas axilas, passa um desodorante aí. Fernanda não falava. É tão ruim quando a gente tem gente do nosso lado que não fala o nosso defeito, ou quando a gente fica dodói. Eu ficava dodói à toa. Como é que Deus vai me mudar se eu ficava dodói à toa? Me doía à toa. Ela tentava, mas ela sabia que eu ficava 15 dias sem falar com ela, 20 dias. Então Deus foi me tratando fora, sabe? Deus quer te tratar dentro de casa. Ele te deu uma auxiliadora, mulher, Ele te deu um marido, mas às vezes Ele tem que te tratar fora. Pensa numa escola, foi aquele treinamento, eu não posso esquecer aquilo. E não foi as pessoas boas que me ajudaram, foi algumas que não gostaram de mim, que fizeram o melhor para a minha vida. Porque quando a gente quer crescer, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente quer crescer, tudo virá ao nosso favor. Ana precisava de uma penina, e ele me deu aquele vidro desodorante. Você acha que eu desci feliz? Demorei 15 dias praguejando ele. Os irmãos não queriam orar para mais ninguém. Olha como demora a enxergar. Ver é fácil. Eu vi o desodorante, mas para enxergar, para que servia aquele desodorante, demorou, deu trabalho. Mas como Deus tem me mudado nesses 12 anos. Como Deus tem trabalhado dentro de mim, eu consigo olhar para dentro de mim, e eu consigo me ver melhorando, eu consigo me ver sendo transformado de glória em glória. Mas veja, para você é coisa simples, para mim eram barreiras complicadas. Eu tive um pai analfabeto, eu tive uma mãe de prostituição, meu pai era casado com outra mulher. Mas a igreja, irmão, se você deixar, como Deus nos molda e nos transforma aqui dentro. Enfim,
Hoje, se você vir me cheirar, eu estou aqui com o Malbec Black. E tem um vidro de Azarro em casa. Pode aplaudir, aplaude o Senhor. Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Tem mais. Pastor Joel faz aqui um simpósio e monta uma sala, eu não lembro onde, montou uma sala missionária, viagem missionária dentro do simpósio. Eu não lembro que ano que foi, eu venho em todos. E eu estava em uma daquelas salas. Vem o presbítero Roberto Wagner e o pastor Luciano. Quando chega na sala, estou eu falando, e eles falam assim: olha, está aprendendo a falar, hein? Eu disse: meu Deus, isso é sério, eu tenho que aprender a falar. Está sério demais isso. Mas ouvi aquilo e comecei a buscar, a me cuidar, a me observar. A gente perde tanto tempo olhando para fora, irmãos, e Deus às vezes quer que a gente olhe para dentro. Agora, o ano passado, ele estava me formando em teologia com 23 alunos, o Roberto Wagner. Quando você deixa Deus tocar em suas feridas, quando Deus, ele sente que você é maleável para te moldar, você cresce, você avança. E nós olhamos aqui que enxergar é um processo que às vezes dói. Ver é simples, olhar e dizer, é isso. Quando alguém chega para nós, sabe, eu vi coisas difíceis na minha vida, e na grande parte, irmãos, o diabo só estava se aproveitando, era eu facilitando para ele. Na grande parte, ele só estava se aproveitando. Mas sabe aquele sonho que eu falei com um gorila correndo atrás de mim? O mesmo sonho que eu vi aquele gorila correndo atrás de mim, eu vi que quanto mais eu corria dele, eu ia crescendo também, até que chegou um ponto, eu falei, para que eu estou correndo? Eu estou da mesma altura dele. E quando fui encará-lo, ele correu. Eu entendi que a gente cresce com as perseguições, a gente cresce com as lutas, com a batalha, a gente amadurece. Como fica bom servir a Deus quando a gente amadurece. Fica prazeroso. Até lidar com as lutas, com as dificuldades. Nós estamos no retiro, eu estou aqui ministrando, e o meu filho está preso na penitenciária de Tirapina. O outro está para a rua, nem sei onde está, cheio de tatuagens de palhaço, envolvido, vendendo drogas. Você acha que no começo foi simples? No começo a gente desesperou, não via saída, mas essa amizade, esse relacionamento no corpo de Cristo, esse apoio, essa intercessão, essas pessoas que oram por nós, faz com que a gente enxergue além do problema, a gente vê além da dificuldade. Eu não estou dizendo que em tudo eu enxerguei, eu disse que houve um momento que eu cheguei em pessoas e disse, olha essa situação, e ela pôde olhar com olhos melhores do que o meu, e me dizer, aguarda no Senhor, espera, Ele vai agir. Esses dias atrás eu fui num culto, numa igreja de um pastor presidente do Conselho de Pastores de Pirassununga. E sabe, estavam todos os pastores ali, mas ele me pega eu. E ele me leva no escritório dele, e ele diz, vem cá ver o meu escritório. E dentro do escritório dele, ele diz, olha ali. E eu vejo um quadro, a foto dele, da esposa dele e dos 2 filhos dele, militar, com cap na cabeça. E pensa num cara que ficou mal de ver a vitória do outro. Em vez daquilo me fazer um bem, uma família unida, uma família... Irmãos, por isso que nós temos que lutar para vencer. Eu fiquei mal demais, porque quando eu vi aquilo, eu comecei a comparar com a minha vida. E no culto eu fiquei muito mal. Eu disse, Deus, eu não fui chamado para ser pastor, não. Olha aí, o cara está aí com os 2 filhos dele, um está tocando, mas o meu está preso. O outro está na rua, não sei onde está andando. Por que eu insisto com isso? O Senhor simplesmente pode colocar alguém no meu lugar, que tem uma família decente. E eu comecei, irmãos, a lamentar, a falar. De repente, uma voz no meio daquele lamento diz, isso é inveja. E você acha que eu quis ouvir aquela voz? Não, eu me agarrei na desculpa. Eu me agarrei no lamento, eu me agarrei na tristeza, eu me agarrei naquela ferida. Como é bom ficar lambendo o nosso problema, ficar remoendo. Irmãos, tem hora que é maravilhoso. Porque a gente não enxerga, a gente tem algo para nos cegar. Mas eu saí daquele culto
E Deus falou comigo, sabe o que é inveja? É comparar o momento bom da pessoa ao seu momento ruim. A gente nunca compara o nosso momento ruim ao momento ruim do outro. A gente sempre compara o nosso momento ruim ao momento bom do outro. E Deus diz, é inveja, trata isso no teu coração. É uma seta do inimigo. Não, e você é pastor, você não quer assumir que você está com inveja. Tempos atrás Deus falou que eu tinha orgulho. E eu fiquei impressionado como eu posso me orgulhar de quem eu era. De onde eu saí, mas tenho orgulho, querendo ou não tenho, eu tenho que lutar com isso na minha vida. Então Deus, num processo de batalha espiritual, observe aqui, irmãos, quantas pessoas dentro da igreja, vocês às vezes têm que ficar meia hora, 40 minutos tentando mostrar para ele algo e dizer para ele, irmão, por favor, enxergue essa situação. Veja, olhe. Ver é muito simples. Por isso que Eliseu tem que orar para o servo dele dizendo, abre os olhos desse moço para que ele veja. Então é um momento que nós precisamos dessa intercessão e desse tratamento. Mas se você não se permite, se você não se abre, se você não procura um gêmeo, se você não procura o seu líder, sabe, eu dei um nome a esse crente, eu já ia esquecer disso, mas isso eu não posso esquecer, isso é fenomenal. Eu dei um nome a esse tipo de crente que tenta vencer sozinho. Sabe qual é? Crente Pedro Álvares Cabral. Ele quer descobrir sozinho. Eu descobri que tem esse crente na igreja, Pedro Álvares Cabral. Ele quer descobrir sozinho, ele quer resolver sozinho as suas lutas, porque ele tem dificuldade de se abrir. E às vezes são coisas como eu estou te falando, coisas que são constrangedoras. Mas escute, irmão, o que me adianta parecer bem diante de vocês e por dentro está morrendo, oco? Não, queridos, que o Senhor me transforme por dentro, que Ele me mude por dentro, que Ele me transforme no meu interior. E hoje eu posso ajudar algumas pessoas a enxergar também. Hoje está com bafo, eu falo, está com bafo. Está fedendo a axila, eu falo, está fedendo. Vai tratar, eu não tenho dificuldade nenhuma, mas imagina eu cheio de receio, vai machucar. Mas eu era um cara que eu ficava feridinho à toa. Não é possível que eu estou pregando para ninguém aqui nessa noite. Não é possível, meu Deus, que eu vim lá de Pirassununga numa segunda-feira para não falar com ninguém. Se você fica dodói à toa, tudo sentidinho, meu irmão, só lamento. Você vai sofrer muito na batalha espiritual, porque o diabo gosta de valorizar esse tipo de coisa. A gente ficar lambendo, ficar naquela melancolia. Ai, minha vida, isso acabou. Não dá. Calma aí, irmão. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui. Se você tiver isso em mente, você vai saber que Deus está no controle de tudo, todas as coisas, até aquilo que nos parece incontrolável, Ele está lá. Aí uma coisa que eu olho aqui, e eu vejo tanto crente fazendo. A Bíblia diz então que o moço abre os olhos e ele pega aqueles homens, eles levam para Samaria. Eu estou terminando, o rei disse, é para matar. Ele disse, matar não, dá comida para eles. Serve a eles. Serve esses homens e manda eles embora. Os teólogos críticos vão falar, depois voltou para Samaria, era melhor ter matado. Fica com a sua mensagem aí, deixa eu com a minha. Eu vou terminar aqui hoje aqui. Depois, se Deus te der nisso aí, você prega, mas o meu hoje é aqui. Então fica com a sua crítica aí. A Bíblia diz que o profeta falou, olha, serve esses homens, serve eles, dá comida. O rei queria matar. Outra coisa que eu entendo na batalha espiritual, se você está passando por situações na sua vida, e surgiu o desejo de vingança, esquece, você não vai vencer, porque Deus não nos vinga em nada, a vingança pertence a Ele. Se você está passando com dificuldades e na sua mente aquela pessoa que te humilhou tem que sofrer e tem que pagar, se prepare para ser derrotado sempre, porque Deus não trabalha com gente assim. A minha vitória não tem a ver em destruir o outro, a minha luta não é contra pessoas. A Bíblia diz que José passou por tudo que passou, mas chegou no topo com o coração limpo, sem ferida, tratado. Nós precisamos passar porque passamos com um coração sem ferida, irmãos. Porque só gente curada cura, só gente liberta, liberta, só gente transformada, transforma. Aleluias.
Observe aqui que o rei quer matar, ele disse: não, serve eles. Jesus diz: bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, oferece a outra face. Muita gente não está saindo de uma situação de batalha porque está pensando em vingança. Eu vejo lá umas mulheres que foram traídas, a vida delas é ir para o Facebook, postar mensagens subliminares, que a gente pensa que é subliminar, né? Vai ver só, meu cabelo está crescendo, hoje eu estou me cuidando, vou dar a volta por cima, beijinho no ombro. Pare com isso. Sabe, às vezes a Fernanda me pergunta: se eu morrer, você casa de novo? Eu disse: claro que caso. Não, ela está pensando, no começo ela não gostava. Ela, mas que isso? Vai casar? Claro, é bom, vou casar. E se você quer viver comigo, fica viva. Para com essa mania. E é isso que levantou ela nesse processo nosso de casamento. A fila anda. Ainda bem que ela não veio hoje. Mas ela deve assistir depois. Aqui grava tudo. Então eu estou tomando alguns cuidados aqui. Então, se eu morrer, você casa? Claro. Esses dias eu falei com ela: vamos casar de novo. É bom. Eu vejo pessoa falando: melhor só do que mal acompanhado. Vai visitar meu filho lá em Tirapina, numa cela com 7 bandidos. Pergunta se ele prefere ficar sozinho. Isso tem um contexto, irmãos. Melhor só do que mal acompanhado. Depende do lugar onde você está. Porque no lugar, se você estiver sozinho, até uma má companhia é companhia. Deus nos criou para relacionamentos, nos criou para estar com pessoas. Veja, 23 anos que eu casei. Já passei tantos momentos difíceis. Um dia meu sogro chegou para mim e disse: vocês têm que separar, vocês só vivem triste. Eu falei: verdade. Nós só vivemos triste, mas separar eu não separo. Por quê? Porque só a morte nos separa. Sabe, quando o povo saiu do Egito, que eles chegaram em frente ao Mar Vermelho, que Faraó vinha perseguindo, eles falaram uma coisa para Moisés, que nós precisamos nos atentar. Eles disseram o seguinte: melhor nos fora ter ficado no Egito. Se você está procurando o que é melhor para você, Deus nem sempre nos deixa numa posição de conforto, não, irmãos. Às vezes Ele nos leva para um ambiente onde Ele tem que tratar com a gente, e esse ambiente não é um ambiente de conforto. Deuteronômio, no capítulo de número 8, versos 2 e 3, diz o seguinte: recordar-te-á de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez passar nesse deserto, esses 40 anos. Sabe o que Ele fez? Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, Ele te sustentou com um maná que você não conhecia, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitas das vezes, para nos tratar, Ele nos coloca em situações difíceis. E sabe, irmãos, eu era um cara muito apavorado para as coisas. Eu era um cara que eu queria tudo para ontem. Há 7 anos atrás, eu estava dizendo: eu vou ganhar 400 pessoas. Pastor Joel foi em Pirassununga com a Léo. E me levou uma palavra, sabe, que naquele momento foi encorajadora. Ele disse: sabe, eu vim pensando no meio do caminho. Eu estava passando uma luta terrível. E ele disse: Deus colocou uma palavra no meu coração. Fica firme, daqui a 20 anos você vai ver o que Deus vai fazer. Irmãos, 20 anos, já passou 7, eu estou contando. Eu disse: misericórdia, esse homem parece ser doido. 20 anos, está pensando que eu sou o quê? Olha o que eu estou passando, 20 anos. Sabe o que eu comecei a fazer agora? Falei: eu vou fazer academia, eu quero chegar lá firmão. Já que eu sei que vai ser lá na frente que eu vou estar melhor para servir a Ele, está na hora de eu me cuidar, está na hora de eu cuidar da minha saúde, porque no momento que eu estou com mais sabedoria, podendo ser mais usado, eu vou estar cheio de doença? Não, deixa eu me cuidar. Eu já sei que daqui a 20 anos eu aprendi a ouvir, irmãos. Mas como isso tem me tirado a ansiedade, pressa. Sabe, ontem eu preguei sobre as 2 faces da presença de Deus. E uma coisa que impediu o povo de ter a presença de Deus, a Shekinah, foi a inquietação. Eles disseram: esse homem tarda a vir, esse Moisés demora a vir. Às vezes a gente é inquieto. Inquieto não é ficar agitado, às vezes é desistir, às vezes é abrir mão, às vezes é ficar preguiçoso. Eles estavam inquietos, eles queriam que Moisés viesse logo. E às vezes a nossa inquietação impede Deus de agir. Esperei com paciência no Senhor. Deus não vinga a gente, Ele vinga Ele. Se Ele achar que alguém fez algum mal para nós, Ele vai vingar Ele. Mas Deus não está interessado em te dar vingança. Então deixa eu te falar uma coisa: abre mão de todo rancor, toda raiz de amargura no seu coração.
Joga fora toda ferida, não importa o que você perdeu, há algo na frente, continue andando. Eu tinha sonhos com meus filhos deles serem militares e eles se tornaram totalmente ao contrário. Mas espera aí, a Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Então eu vim aqui nessa noite para dizer aos crentes dodói, está na hora de curar essa ferida. Está na hora de você se enxergar e entender que às vezes o problema do seu casamento é você e o diabo só está cooperando. Porque a Bíblia diz que ninguém é tentado a não ser pela sua própria concupiscência. Tem que haver brecha, tem que haver porta. Eu já fiquei muito me lamentando das minhas situações, das minhas dificuldades. Mas hoje eu aprendi a deixar Deus me sondar. Davi disse isso depois que ele caiu: o Senhor me sonda. Eu achei que eu me conhecia, mas o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, esquadrinha o meu andar, o meu coração. E Deus, Ele quer curar a sua alma, Ele quer fazer você enxergar a si mesmo. É muito importante você se enxergar diante de Deus. E eu termino essa mensagem perguntando: será que você está vendo? Será que você está enxergando ou você está só vendo? Aplaude Jesus, Deus abençoe sua vida.